Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. O meu entrevistado de hoje será Dirceu Borges, superintendente do Senar Goiás. E o tema da nossa entrevista será conectividade no campo. Dirceu, muito obrigado por atender o nosso convite. Grande prazer receber você aqui no programa. Olá, Divino Ronaldo, todos os ouvintes da Rádio Morada do Sol FM. É uma satisfação nossa aqui do Sistema FAEG, Senar, estar participando com vocês desse programa Morada no Campo, tão importante para os nossos produtores rurais, levando as informações corretas, informações necessárias para que nosso produtor seja cada vez mais informado das notícias do agro. Obrigado pelo convite. E vamos lá. Dirceu, esse é um tema que está sempre em voga, né? O tempo todo está falando em conectividade, o tempo todo está falando em evolução, em tecnologia. O agro, de uns tempos para cá, ele virou basicamente isso, né? Exatamente, o agro tem se destacado cada vez mais, mesmo diante de uma pandemia no qual nós estamos passando, um dos únicos setores aí que continuou produzindo, e a gente fala, graças a Deus continuou produzindo, porque se uma vez que o agro tivesse parado, o alimento deixado de chegar na mesa da sociedade, o caos ainda seria maior, mas graças a Deus nosso setor continuou produzindo e produzindo alimento e de qualidade. Isso se deve graças aos nossos produtores, sem sombra de dúvida, mas também a inovação, a tecnologia que está presente, a pesquisa também que está presente cada vez mais dentro das nossas propriedades rurais no campo, né? Levando aí cada vez mais produtividade, cada vez mais eficiência dentro dessa produtividade. Os nossos produtores rurais têm essa missão hoje de produzir mais, melhor e menos tempo. Então isso é importante, isso se deve à inovação, à tecnologia e à pesquisa que nós temos hoje à disposição dos nossos produtores rurais. É interessante que toda crise, ela traz uma janela de oportunidades, né, Dirceu? Na crise, as pessoas elas têm que inovar, elas têm que buscar ser criativas. E eu acho que, de certa forma, essa pandemia, ela trouxe todo um benefício, apesar das dificuldades, apesar do distanciamento social, de tantas pessoas que foram perdidas, tantas vidas, né, que foram perdidas, mas em outro sentido, a tecnologia, ela teve que avançar de uma forma muito rápida. Aquilo que levaria anos, acabou acontecendo em meses ou até mesmo semanas, né? Isso aí, a pandemia trouxe inúmeros pontos negativos, ceifando vidas, as questões de saúde, sem sombra de dúvida, muitos pontos negativos. Mas, por um outro lado, ela fez com que a tecnologia e a inovação nós fôssemos como se fosse obrigados a inserir, né? Ela adiantou muito essa chegada de muitas tecnologias para todos os setores, e o agro também não foi diferente. A inovação e a tecnologia chegou mais rápido, faz necessário, mediante aos impactos e esse novo normal no qual a pandemia trouxe para nós tivemos que nos adaptar, né, tanto aqui no Sistema FAEG, Senar, tanto nas nossas capacitações, por exemplo, Divino, nós tivemos que nos reinventar, buscar continuar levando essas informações e a capacitação para o homem do campo, por exemplo, de uma forma virtual, né, levando através de lives, técnicas, intensificar as nossas capacitações à distância, que nós temos aqui cursos à distância, para que o nosso produtor não ficasse desassistido no momento de pandemia. Então, esses pontos que a pandemia nos trouxe, né, além disso, otimizando muito os tempos, né, hoje a gente realiza inúmeras reuniões virtuais aí via as plataformas disponíveis que nós temos aí, otimizando o tempo, o recurso. Então, isso é um ponto positivo que veio trazer, e otimizando recurso, né? Otimizando tempo, recurso, isso veio aí facilitar muitas das coisas que antigamente demoravam-se muito para chegar. Então, acho que nós fomos obrigados a inserir cada vez mais nessas questões tecnológicas e da inovação, né? Mas tem muitos pontos positivos que essa tecnologia, essa inovação traz para o setor.
O produtor rural ele tem sabido aproveitar essa oportunidade que a pandemia acabou trazendo de crescimento e de disseminação da tecnologia? Como eu coloquei, né, o produtor rural, ele viu encurralado ali, ele viu necessário ele entrar nessa modernidade, nessas novas ferramentas que a tecnologia trouxe, para ele se continuar na sua atividade, né? Por mais que a atividade do agro, do produtor rural é no campo, é céu aberto, muitas dessas inovações foi necessário para que ele continuasse produzindo, continuasse buscando as informações, buscando ali, seja sua assistência técnica, as informações, as capacitações. Então ele se viu necessário, e hoje a gente fala do produtor de A a Z aqui, a maioria, quase na sua grande maioria, tem um smartphone, tem um computador. Então o próprio smartphone é uma grande ferramenta, né, que facilita muito a vida do produtor, seja através de uma live técnica, seja através de vídeos, seja através de informações ali pelo próprio WhatsApp. O produtor consegue buscar as informações de uma forma mais rápida. Isso nós estamos falando de uma tecnologia, né? Mas foram outras várias aí que a gente tem, que chegou ao campo de forma mais rápida nesse momento, né? Dirceu, existe conectividade sem internet ou não? Hoje a conectividade, a gente pode falar que é um grande desafio, um grande gargalo que nós temos, principalmente no nosso setor do agronegócio, porque quando a gente fala de conectividade, eu não estou falando de eu ter a internet ali na sede da fazenda. Uma coisa é você ter a internet ali na sede, no escritório da propriedade. Outra coisa é você ter na área da propriedade, né? Porque ali as máquinas hoje muito modernas, né, estão rodando, colheitadeiras, tratores, estão rodando com GPS, com computador de bordo, nós temos IoT, enfim, sensores que necessitam dessa conectividade. Então esse é o grande desafio, nós termos essa conexão, essa conectividade em toda a área da propriedade, não só ali na sede ou no escritório. Então esse é um grande desafio que o setor tem, que nós temos trabalhado diuturnamente aí junto aos órgãos responsáveis, às empresas, né? Nós tivemos um grande exemplo aqui no município aí de Rio Verde, que foi a questão da 5G, onde hoje nós temos aí no instituto, né, com a 5G, uma propriedade modelo onde está sendo implantada essa internet 5G, projeto piloto no Brasil, se eu não me engano, e que vem a trazer inúmeros benefícios para o produtor rural. Isso é muito importante, porque, como eu falei, a conectividade, ela acaba deixando muitas das máquinas que nós temos hoje, muitos equipamentos que nós temos hoje no agronegócio, muitas das vezes ociosos. Você pega uma colheitadeira aí, uma colheitadeira que tem computador de bordo, tem várias funcionalidades que necessitam de uma internet ali para estar funcionando, né? Então, às vezes nem você paga 1 milhão e meio numa máquina e que talvez algum outro ponto ali dela vai ficar ocioso porque não vai ter essa conectividade. Isso é um grande desafio, né, que nós temos no nosso setor, que precisa ser sanado o quanto antes para que a gente possa ter, né, um maior desenvolvimento que o agro já está tendo, né? Isso é muito importante para o setor. Essa é uma responsabilidade, o fato de levar a internet ao campo, ela é uma responsabilidade do seu ponto de vista, apenas do setor público ou não? O setor privado acaba que ele tem que ter uma participação nisso também, ele tem que buscar de alguma maneira trazer a solução. Olha, veja bem, né, a gente, parcerias público-privadas é de suma importância até para a questão de agilidade, né, porque a gente sabe como funciona as questões públicas no nosso país, então depende muito de uma parceria. Eu acredito que parcerias público-privadas são muito bem vistas, muito bem quistas e pode facilitar e agilizar muito o processo, né, num caso desse de implementação de internet aí no campo. Então, sem sombra de dúvida, a gente não pode somente ficar apontando o dedo para um ou para outro, né? Acho que nós temos que unir as forças e buscar soluções juntos, seja iniciativa privada ou pública, para que a gente possa desenvolver o quanto antes, haja visto que o Brasil, o nosso país, hoje o nosso estado, Goiás, é um grande player aí do agronegócio na produção de alimentos. Então nós temos que estar conectados, nós temos que estar produzindo cada vez mais um alimento de qualidade,
né, temos essa eficiência na nossa produção, e isso depende muito da inovação, da tecnologia e da pesquisa, né? Bom, você disse, Goiás é um grande player e isso, sem dúvida nenhuma, nós sabemos que tanto na agricultura quanto na pecuária nós somos destaque. Como é que nós estamos em termos de conectividade no campo? Como eu coloquei, nós tivemos esse projeto piloto aí no estado de Rio Verde, no município de Rio Verde, né, da 5G. Eu acredito que é um projeto que precisa ser ainda disseminado ainda cada vez mais, né? Isso tem que servir de exemplo para que a gente possa expandir para mais municípios e para o próprio município de Rio Verde abrir ainda mais leques aí dessa conectividade, mas precisamos muito ainda da conectividade. Hoje a gente olha na própria cidade, alguns pontos ali, falha a internet, né, falha a nossa conexão, então o campo ainda está muito desamparado com essa questão da conectividade, precisa melhorar muito, sabe? Então, acho que como a gente colocou aqui, uma parceria público-privada, sem sombra de dúvida, aceleraria muito esse processo dessa conectividade. Quando você fala das máquinas, que hoje vem com muita tecnologia embarcada, que tipo de internet que seria suficiente para atender a necessidade dessas máquinas? Por exemplo, um 2G, 3G, 4G, 5G, o que é necessário? Assim, eu não sou um expert nessa questão técnica mas assim, qualquer conexão que chegar ali, seja 2G, seja LoRa, seja 4G, 3G, enfim, 5G, eu acho que já começa a evolução, começa a facilitar a vida do produtor rural, porque nós estamos citando exemplo de máquinas, mas nós temos vários outros equipamentos, seja uma estação meteorológica, seja sensores, seja outros equipamentos que necessitam dessa internet. Talvez não precisa ser uma internet tão veloz como nós estamos falando aqui da 5G. Talvez uma outra internet em níveis inferiores a 5G pode já facilitar bastante a vida desse produtor rural, já levando uma forma de conexão talvez não muito rápida, mas é uma conexão, né? Já ajudaria esse produtor sem sombra de dúvida. Agro e Prosa. Hoje eu estou batendo um papo com o Dirceu Borges, que é superintendente do Senar Goiás, e nós estamos falando sobre conectividade no campo, a importância da internet no campo, assim como é importante na cidade hoje. Então, em todos os lugares, o ideal seria ter internet. Infelizmente, como o próprio Dirceu disse, em muitas cidades ainda, às vezes nem tem, né? Eu tive uma experiência, Dirceu, semana passada. Eu fui numa cidade pequena aqui do sudoeste goiano, e eu precisava desesperadamente mandar uma mensagem de WhatsApp, não conseguia, mensagem de texto mesmo. Então, isso que você colocou realmente é uma verdade, nós precisamos ainda de ter uma melhoria muito grande. Mas qual tem sido o papel do Senar Goiás em todo esse processo? Bom, o Senar Goiás, juntamente com a própria Federação da Agricultura, os nossos sindicatos rurais, nós temos investido bastante no que tange a inovação, a tecnologia. Porque, como eu coloquei aqui, a tecnologia e a inovação é um grande desafio. Um desafio e uma oportunidade. Um desafio porque hoje a gente vive nesse cenário onde a conectividade ainda está aquém do necessário. E assim as novas tecnologias que exigem tal conectividade, que a gente está falando aqui muitas das vezes das máquinas, né, os equipamentos, precisam dessa conectividade e acaba tendo essa restrição. No entanto, talvez é uma oportunidade, pois o Goiás já recebeu essa necessidade de inovar nessa área, em especial nós aqui do Senar, que temos feito grandes investimentos. Nós temos aqui o hub de inovação chamado Campo Lab, onde através desse hub nós desenvolvemos startups, soluções, damos total apoio a esses empreendedores do nosso estado, para que eles consigam lapidar, consigam criar essas soluções, essas startups, para que a gente possa levar para os produtores rurais. Então nós temos trabalhado muito no que tange essa inovação, buscando aplicativos, startups, soluções para curar essas dores do produtor rural.
paralelo ao Campo Lab, que é o hub de inovação, no qual a gente conecta com várias outras instituições, como a Embrapa, a Secretaria de Agricultura do Estado de Goiás, a UFG, várias instituições, Exalc, várias instituições e outros hubs também do país, conectando essas soluções para que a gente possa trazer aqui para o Estado de Goiás. Nós temos fomentado vários outros programas, inclusive, Divino, nós temos agora, inclusive com as inscrições abertas, o Desafio Agro Startup, que nós estamos na 5ª edição desse desafio, onde nós visamos buscar esses empreendedores, essas soluções que estão no mercado para dentro do agronegócio. E através do desafio, nós trazemos desde aquele empreendedor que tem somente uma ideia de uma solução, de um negócio, ou até mesmo aquela startup que já está com um produto, né, pronto para ir para o mercado, pronto para ir lá para a propriedade rural, ajudar o produtor rural. Então, o desafio estão com as inscrições abertas até no dia 28 de fevereiro, as inscrições são gratuitas. Esse empreendedor que tiver interesse pode acessar o site do sistemafaeg.com.br para estar fazendo sua inscrição. É muito importante porque nós temos aqui outros programas como o próprio Conecta Campo e Acelera Campo que vão direcionar essas startups. E o grande desafio que hoje o empreendedor tem ao criar uma solução inovadora é se realmente ela soluciona o problema que o produtor rural tem. E hoje o Senar Goiás tem mais de 3 mil produtores assistidos na assistência técnica, no qual nós levamos essas soluções para o próprio produtor rural falar, não, realmente essa startup soluciona os problemas que nós temos aqui na propriedade. Então isso é um grande ganho para esse empreendedor, né? Então dentro do Conecta Campo, que é uma rede inovadora de produtores rurais, no qual nós estamos levando nesse projeto piloto para 3 cadeias produtivas, que é pecuária de corte, de leite e de grãos. Então nós estamos conectando, vamos conectar essas soluções, essas startups oriundas do desafio nesses produtores inovadores, e também pode ser que ela tenha uma ideia, então ela precisa ser um pouco mais lapidada, precisa um pouco mais de tutoria, de mentorias. Nós vamos direcionar para o Acelera Campo, em parceria com o Sebrae, onde nós vamos ajudar esse empreendedor a criar essa ideia de negócio dele. Né? Então é muito interessante, e nós estamos já na 5ª edição desse desafio, né? Como forma de bonificação, de incentivar os participantes. O desafio também tem, para as 3 primeiras colocadas aí, uma missão internacional, sabe, Divino? Nós levamos esses empreendedores para conhecer um outro ecossistema de um outro país. Já tivemos aí em edições anteriores no Vale do Silício, já tivemos em Israel, enfim, fazendo com que essas startups, esses empreendedores conheçam, né, esses outros ecossistemas, essas outras soluções do agronegócio, para que a gente possa fortalecer cada vez mais a inovação aqui no nosso estado de Goiás. Bom, você falou de uma série de programas aí, eu vou querer meio que detalhar cada um deles para a gente poder entender melhor. Certo. Vamos começar do Desafio Agro Startup. Ele é um evento anual, ele está... Em que edição que ele está? O desafio está na 5ª edição. 5ª edição, ou seja, há 5 anos ele acontece. Ele acontece Isso. Onde? Como é que funciona esse desafio? O desafio, essa primeira etapa, ela é praticamente virtual, né? A fase de inscrições, né? Tem um edital no site do Sistema FAEG lá que explica todas as etapas, mas essa primeira edição ele vai submeter essa ideia de negócio que ele tem, ou a própria startup que já é um produto, né? Um MVP, dentro das etapas que o edital propõe. Então, essa primeira fase, logo depois ele vai passando por uma peneira até chegar à fase final. Sempre nós tínhamos essa fase final na Tecnoshow comigo, em Rio Verde, mas devido à pandemia e o cancelamento das 2 últimas edições, né, não foi possível, mas nós vamos ter aí, até prorrogamos o prazo justamente para isso, para que a gente tenha essa final em meados em maio, para que a gente tenha mais tempo para essas startups, a gente possa trabalhar cada vez mais com eles, né? E o desafio vem fomentando. Nós temos aí soluções que foram oriundas do desafio, que hoje já estão no mercado. Isso é muito importante, porque a ideia nossa é, de fato, criar as soluções para os produtores rurais. Você pode citar um exemplo de alguma coisa que surgiu no desafio, que hoje já é utilizado na realidade do campo?
Certo, nós temos desde software de gestão, sabe, Divino, que às vezes o produtor rural, nós estamos falando aqui de máquinas e tudo mais, mas às vezes o problema do produtor é a gestão, o custo de produção. Então nós temos software de gestão ali, por exemplo, o iRanch, que é um software de gestão na pecuária de corte. Então hoje os pecuaristas de corte tinham um grande desafio na sua gestão. Hoje essa startup está aí no mercado, né, comemorando, até acompanhando a semana passada, eles chegaram a 1 milhão de produtores utilizando aí a 1 milhão de 1 milhão de produtores não, 1 milhão de cabeças de gado, né, registradas na startup. Esse software que é uma plataforma de gestão que está partindo já para certificação, né? Então assim, são soluções que vêm trazer essas soluções para o produtor, para os desafios que ele tem lá no campo. Então nós estamos falando não só de ferramentas lá, mas uma plataforma que vai ajudar esse produtor na seu custo de produção, na hora correta de vender ou comprar insumos, auxiliar nas tomadas de decisão. Isso é muito importante. Então a startup dessa pode ajudar muito um produtor rural, né? Bacana. E o desafio vem trazer isso, justamente isso. As inscrições estão abertas até quando? Até 28 de fevereiro, né, foram prorrogadas até 28. O desafio, que é uma realização do Senar Goiás, juntamente com a Federação da Agricultura e Pecuária, e o Sebrae, que é um grande parceiro nosso nesse desafio. E temos o apoio aí de várias outras empresas, como a própria Embrapa, a Secretaria de Inovação do Estado de Goiás, a Bayer, que apostam, né, nesse programa do Senar, porque vê o resultado. Nós já vamos para a 5ª edição, tá? E é muito bacana essas startups, esses empreendedores que participam e que venham a vencer aí, pôr de fato essa solução lá no campo para levar essas soluções que eles criam, né? Como eu disse, desde um software, um IoT, a uma estação meteorológica, enfim, o que for lá, né, criado, a gente vai estar levando para os nossos produtores. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Dirceu, eu acho que um dos grandes gargalos, e me corrija se eu estiver errado, um dos grandes gargalos que você tem hoje é mão de obra qualificada. Como é que está essa questão aqui no estado de Goiás? Exatamente, Vino, você tem total razão nesse ponto no qual você tocou. A mão de obra qualificada hoje é um grande gargalo para a inovação, para a tecnologia, porque como nós estamos falando aqui, por mais que nós tenhamos uma solução aí para o produtor rural, nós precisamos de um ser humano, de uma mão de obra ali por trás do computador para trabalhar esses dados, porque de nada adianta eu ter esse IoT, esse sensor lá no campo, essa máquina, se eu não tiver quem vai operacionalizar esses dados por trás dessas tecnologias. Então é muito importante termos essa mão de obra qualificada, e aí onde eu chamo a atenção aqui para o Senar Goiás, que é uma das missões que o Senar tem, que é qualificar, né, e formar a mão de obra cada vez mais qualificada e profissional para o campo. Então, além dos cursos de formação profissional rural que nós realizamos diariamente em todos os municípios aqui do estado de Goiás, nos 246 municípios, acontecem cursos do Senar Goiás de forma gratuita, sem custo algum. Então basta procurar o sindicato rural do seu município para que tenha acesso a esse portfólio, mais de 200 cursos de qualificação, ou pode procurar até no site do Sistema FAEG, onde tem toda a agenda e o portfólio de cursos que são ofertados aí. Em Rio Verde nós desenvolvemos muitos desses cursos em parceria com o Sindicato Rural de Rio Verde, qualificando essa mão de obra. E aí vem, cara, esses programas que nós estamos falando aqui na área de inovação, para que a gente possa ter essa mão de obra cada vez mais qualificada, principalmente no que tange à inovação.
para operacionalizar as máquinas, computadores, softwares que nós temos aí à disposição hoje do produtor e que vem, né, chegando cada vez numa velocidade muito rápida. A inovação, a tecnologia caminha muito rápido, então nós temos que ter essa mão de obra preparada, qualificada. Isso nós estamos trabalhando fortemente. O Senai tem feito um trabalho intenso no que tange a essa qualificação, principalmente, Divino, com os jovens. Hoje nós trabalhamos com o FAEG Jovem em centenas de municípios aqui no estado, são quase 1.000 jovens que participam desse programa, onde nós trabalhamos 3 pilares essenciais dentro do programa do FAEG Jovem, que é o empreendedorismo, a sucessão familiar e a formação de novas lideranças. Então nós preparamos esse jovem cada vez mais para que ele se torne um sucessor familiar ali dentro da propriedade, não um herdeiro. O herdeiro, a primeira coisa que ele vai fazer é vender essa propriedade. É verdade. Nós preparamos esse jovem para ele ser um líder ali na sua comunidade, né, na sua associação, no seu sindicato ou no seu município, e preparamos ele também para ser um empreendedor de sucesso. Em parceria com o Sebrae também nós desenvolvemos esse programa para que a gente possa preparar esses jovens. E o jovem tem uma grande vantagem. Hoje a criança já nasce sabendo mexer no smartphone, ali na tecnologia, né? Então é muito mais fácil a gente preparar cada vez mais. Então nós temos trabalhado desde cursos técnicos em agronegócio, especializações, e principalmente esse programa que é o FAEG Jovem, onde nós temos um grupo de jovens aí participantes do município de Rio Verde, muito forte, muito atuante, por sinal, tá? Está cada vez mais qualificado e preparado para ocupar lugar de destaque e continuar nessa história nossa dentro do agronegócio, destacando cada vez mais. Como diz o professor Paulo Arbex, que eu entrevistei ontem aqui no programa, pergunta de $2. O jovem quer ir para o campo? Divino, é uma pergunta que nós temos que tornar esse campo atrativo para manter esse jovem lá. Então é aquele velho ditado: meu filho, vai para a cidade para você estudar. Hoje ele tem que estudar para ele voltar para o campo. Então, como nós estamos falando aí, essa questão das máquinas, da tecnologia, então chegou lá no campo, né? O campo não é diferente dos demais setores, a tecnologia e a inovação chegou, então nós precisamos que esse jovem tenha um preparo, tenha estudo para que ele possa continuar. E um grande ponto que nós estamos falando aqui desde o início é a conectividade. Sem sombra de dúvida, esse é um ponto muito importante, principalmente para você manter esse jovem ali no campo, né? Uma conexão para que ele possa ter acesso à internet ali e se conectar nesse mundo globalizado que nós estamos. Então, o que nós precisamos fazer? Um dos pontos que precisa ser tratado é tornar o campo atrativo para o jovem, seja com a inovação, com tecnologia, seja através da família, dando a oportunidade para esse jovem também entrar no negócio, porque muitas das vezes o pai, a família que trabalha ali naquele modelo de negócio há muitos anos, fala: não, meu filho, meu avô foi assim, meu bisavô, e eu venho dando certo, então não vou mudar. Então a gente precisa trabalhar também não só o jovem, mas a família, para que dê essa oportunidade, né, do jovem ingressar ali, mesmo que de forma gradual, sistemática, claro, e possa estar inovando, levando as tecnologias de uma forma mais fácil e prática dentro das propriedades rurais, dentro do negócio da família ali no rural, né? Você acha que o Senar Goiás ele tem conseguido atingir o objetivo dele? Olha, Divino, nós temos alcançado bons resultados dentro desse programa, o programa que vem aí há quase 5 anos, nós vimos trabalhando no FAEG Jovem, e hoje nós conseguimos já colher frutos desse programa, seja no pilar de liderança. Hoje nós temos jovens que viraram vereadores, viraram presidentes de sindicatos, viraram prefeitos nos seus municípios. Nós temos jovens que voltaram para a propriedade rural e hoje estão tocando o negócio da família, que já haviam saído ali da propriedade para buscar um outro emprego na cidade e hoje retornaram, né? E temos jovens que se tornaram empreendedores, né, que montaram a sua startup, por exemplo, participaram do desafio e hoje são jovens que estão aí com seu negócio devido à participação desses programas.
do Senar. Então o FAEG Jovem hoje é destaque nacional. A Federação da Agricultura do Estado de Goiás, a FAEG, juntamente com os sindicatos rurais, são referência nacional no que tange as demais 26 federações do nosso país, né? Temos quase 1.000 jovens, como eu coloquei para vocês, e os resultados nós temos colhido já, nós temos visualizado, são os resultados palpáveis que nós temos visto esse jovem se tornando destaque nos seus municípios, né? Seja no tange, como eu coloquei, qualquer um dos pilares, liderança, empreendedor ou na própria sucessão familiar. O fato do presidente do Sistema FAEG ser deputado federal, isso ajuda a abrir portas? Olha, isso vem a somar forças, né? Eu acho que o presidente da federação também, como deputado, com certeza abre caminhos, encurta o diálogo, seja em âmbito federal ou estadual ou até municipal. Isso facilita muito o diálogo para que a gente possa buscar essas soluções com a iniciativa pública ou privada que seja e fortalecer, né? Como eu disse, eu acho que sem sombra de dúvida fortalece cada vez mais tanto a federação como os próprios sindicatos rurais e encurta esse diálogo, essa conexão que muitas vezes nós tínhamos portas fechadas e que hoje a gente consegue abrir mediante essa situação. Mas, sem sombra de dúvida, eu acho que é um ponto positivo que a gente está hoje vivenciando aqui no estado de Goiás, né? Com todo esse trabalho que vocês estão fazendo, com toda essa capacitação dos jovens, esse trabalho de conscientização, você acha que o agro no Brasil ele é um caminho sem volta? Sem sombra de dúvida, o agro vem se destacando, crescendo, né? Mesmo como eu coloquei aqui no início, mesmo em tempos de pandemia, o agronegócio se destacou, não parou, continuou produzindo. O agro foi um dos setores que fez a economia do nosso país aí não ter impactos maiores negativos do que já teve. Então é um setor que vem se destacando, isso mérito dos nossos produtores rurais, mérito de pesquisa, principalmente da Embrapa, que vem desenvolvendo há anos essas soluções, e da inovação e da tecnologia. Então o Brasil hoje é um grande produtor, um grande player mundial, é visto como um dos maiores celeiros aí do mundo, não somente no que tange as questões como ambiental, de preservação, né, Mata Atlântica, florestas, Amazônia, mas principalmente na produção. Hoje nós temos aí, vamos chegar, o estado de Goiás deve colher em torno aí de 27,3 milhões de toneladas de grãos, né? Então tem o seu mérito. O Brasil vai colher em torno de 264,8 milhões de toneladas, um crescimento aí de quase 8 milhões de toneladas. Então a gente vem se destacando, ocupando lugar de destaque, de respeito mediante aos demais países produtores, e a tendência é crescer, não digo crescer em áreas, mas crescer em eficiência. Como eu disse, a inovação e a tecnologia traz isso para o produtor rural, traz essas ferramentas que nós citamos aqui anteriormente, faz com que o nosso produtor possa produzir mais, melhor e em menos tempo. E é isso que o nosso produtor tem feito, e nós temos conseguido bons resultados, bons frutos mediante isso aí, e sendo destaque internacional, né? Dirceu, muito bom, parabéns pelo trabalho. Eu acompanho o trabalho do Senar aqui em Rio Verde, junto ao Sindicato Rural, o Maxwell, que trabalha com vocês aí, ele quase que diariamente manda para nós aqui a lista de cursos, e eu acho fantástico o trabalho que vocês fazem. Parabéns, o programa está sempre à disposição de vocês. Sempre que você tiver alguma novidade, fique muito à vontade. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade. Muito obrigado. Obrigado, Divino Ronaldo. Parabéns pelo programa Morada no Campo. Agradeço a oportunidade, a Rádio Morada do Sol, FM, essa rádio aí que lidera e que faz um belíssimo trabalho no município. Muito obrigado. Agradeço aí, já cumprimento toda a equipe do Sindicato Rural de Rio Verde, que faz um belíssimo trabalho, em nome do presidente Luciano. E deixo aqui o abraço do nosso presidente Zé Mário, e agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição aqui, Divino, para levar essas informações para o nosso produtor rural, fortalecendo cada vez mais o nosso setor. Muito obrigado pela oportunidade e estamos sempre aqui à disposição. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.